Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de física. Se liga que está na hora da revisão. Nessa nossa teleaula de hoje, o assunto é lentes esféricas, então nós vamos tratar os conceitos mais importantes, vamos revisar os conceitos mais importantes de lente esférica e aplicá-las depois em exercícios posteriormente, claro, agora nessa reta final, focando mais exercícios do Enem. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa iniciar essa nossa videoaula. Então, compartilhando a tela com vocês, nós já temos aí na tela a revisão de ótica geométrica e lentes esféricas. Então, essa revisão ela está baseada no texto do caderno de atividades. Então, esse caderno de atividades é o caderno de atividades da segunda série, o volume 2, e os alunos da terceira série, eles têm acesso a esse caderno através do compilado das atividades que eu coloco no Teams. Então, todo esse material você terá nos arquivos do Teams, lá nos arquivos de Física 1. Então, se liga que está na hora da revisão. Vamos revisar lentes. Sabemos que as lentes elas são formadas em dois grandes grupos de construção. Então, são as lentes de bordas finas, que tem esse nome, claro, porque as bordas delas são mais finas do que o meio. Então, o meio ele é mais espesso e as bordas são mais finas. Você pode dividir essas lentes de bordas finas em três tipos: côncavo, convexo, e um lado é côncavo e o outro lado é convexo. O segundo modelo são as lentes plano-convexas. Tem esse nome porque um lado é plano e o outro lado vai ser convexo. E, por último, as lentes biconvexas, que têm dois lados convexos. Não importando se é côncavo, plano ou biconvexa, as três lentes têm bordas finas. Isso significa que na hora de projetar uma imagem, Léo, qual a diferença entre a imagem da côncavo convexo, da plano convexo a biconvexa? Em termos de características das imagens, nenhuma. Então, por que se constroem três modelos? Isso nós vamos ver mais adiante na hora de encaixar as lentes. Então, é uma questão muito mais de construção das lentes do que realmente formação de imagens. Então, desse modelo, as lentes de bordas finas são as lentes convexas. Não tentem associar isso com espelhos convexos, porque vocês vão acabar se embolando, já que as lentes de bordas finas que são convexas, elas têm imagens semelhantes aos espelhos côncavos. Então, essa associação, até para decorar, até acaba sendo prejudicial. As lentes de bordas grossas, como o nome já diz, são as lentes onde as bordas são mais grossas do que o meio, do que o centro da lente. E aí você divide em convexo-côncava, plano-côncava ou bicôncava. Então, como vocês já conseguem visualizar, a convexo-côncava é aquela lente que tem um lado convexo e outro côncavo. A plano-côncava, um lado plano e outro côncavo. E a bicôncava é a lente que tem os dois lados côncavos. Seguindo a mesma ideia da construção das lentes de bordas finas, não importa se é convexo, plano ou bicôncavo. Você vai ter o mesmo tipo de formação de imagem. E aí, das lentes convexas e das lentes côncavas, as mais famosas, as que têm o modelo mais usual, são a biconvexa e a bicôncava. Isso em relação à sua construção. Agora, em relação à luz, ao ultrapassar, isso vai depender do índice de refração da lente, em relação ao índice de refração do meio.
Via de regra, quando você tem uma lente, o material da lente, seja uma lente convexa ou seja uma lente côncava, usualmente o material da lente é mais denso do que o meio. Ou seja, uma lente é de vidro, uma lente é de plástico e está no ar. E aí, nesse caso, ou seja, no caso mais usual, o índice de refração do material da lente é maior do que o índice de refração do meio. Então, via de regra, quando isso acontece, uma lente de bordas grossas é divergente. O que isso significa? Significa que quando a luz atravessa essa lente, ela diverge, ela espalha. Já uma lente de bordas finas, ela vai ser convergente. O que isso significa? Significa que a tendência da luz ao atravessar essas lentes é se concentrar. Então, dessa maneira, né, o mais usual é que você tenha a lente de bordas grossas divergente e a lente de bordas finas convergente. Porém, em casos de exceção, e aí se tratando de vestibular, casos de exceção, eles não são muito pedidos, mas a não ser que seja aquela chamada pegadinha, sendo assim, você pode ter lentes de bordas grossas convergentes ou lente de bordas finas divergentes, desde que o índice de refração da lente seja menor do que o do meio. Como é que isso pode acontecer num modelo geral? Por exemplo, quando você tem uma bolha de ar presa dentro de um vidro. Então, se a bolha de ar tiver um formato que é um formato de bordas finas, né, mesmo tendo esse formato, como é uma bolha de ar dentro do vidro e o ar tem um índice de refração menor do que o do vidro, nesse caso, ela terá um comportamento divergente. E aí, como eu falei, esse é um caso de exceção. Independente do caso, nós teremos como símbolo de lente convergente esse símbolo. Então, esse símbolo é para a lente convergente. E esse outro símbolo, tá meio feio, vou pegar minha borrachinha, então, fazer bonitinho. Então, esse outro símbolo é para a lente divergente. Então, símbolo para lente convergente do lado esquerdo, símbolo para lente divergente do lado direito. Agora que nós já conseguimos relembrar como classificar as lentes, vamos relembrar quais são os principais elementos pontuais geométricos de uma lente. Então, na hora de desenhar uma lente, então perceba pelo símbolo aqui que é uma lente convergente, eu tenho alguns pontos de referência que eu tenho que me ater. Então, vamos a eles. O primeiro deles é o eixo principal. O eixo principal é a reta que passa pelo centro óptico, pelos focos, pelos pontos. É a minha reta de referência. O principal ponto das lentes é o foco. Eu tenho dois tipos de focos, porque sendo a lente transparente, significa que de um lado eu vou colocar o objeto, do outro vai ter a imagem. Então, o foco-objeto é o ponto simétrico à distância da imagem em relação ao centro óptico. O foco da imagem é o ponto para o qual o feixe de luz converge ou diverge ao atravessar a lente. Então, eu tenho dois focos e o ponto de encontro entre o eixo principal e a lente eu chamo de centro óptico da lente. A distância, que é o dobro da distância focal, são chamados de ponto antiprincipal. Como eu tenho dois focos, eu terei dois pontos antiprincipal, e esse ponto antiprincipal, ele é o dobro do foco, ou seja, o foco, tanto objeto quanto imagem, fica na distância, na metade da distância entre o centro óptico e o ponto antiprincipal.
Então, na hora de desenhar a lente, eu tenho esses pontos como referência. Ponto antiprincipal, foco e centro óptico, tanto de um lado quanto de outro. Para que servem esses pontos? Esses pontos servem para que eu saiba aonde as lentes, aonde a luz vai atravessar. Então, numa lente convergente, aonde que eu vou ter ponto da luz? Numa lente convergente, que é esse caso que nós temos à esquerda, é uma lente plano convexa, então você percebe o caminho da luz e antes de passar pela lente, são raios paralelos, e ao atravessar a lente, você tem um encontro num ponto aqui de concentração. Esse é o ponto focal. Então, numa lente convergente, os raios paralelos tendem a se concentrar no foco. Numa lente divergente, você percebe que os raios tendem a se espalhar. Aqui eu tenho uma lente bicôncava e eu tenho a luz ao atravessar, eles se espalham, mas eles não se espalham aleatoriamente numa lente divergente. Eles se espalham como se estivesse saindo de um ponto em comum, e esse ponto em comum é o ponto focal. Sendo assim, o foco é o principal ponto de referência numa lente. A partir desse principal ponto é que eu vou traçar os raios notáveis. Os raios notáveis são aqueles raios que eu utilizo para formar a imagem nas lentes. São 4. O primeiro deles, talvez o mais conhecido, é aquele raio de luz que vem paralelo, atravessa a lente e passa pelo foco. Isso numa lente convergente. Na lente divergente, esse raio ele vai vir paralelo, ele vai divergir, mas ele diverge como se estivesse saindo do foco. Então, primeiro raio notável, todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, refrata na direção do foco e vai para o foco, né? Então, refrata na direção do foco da imagem da lente. O contrário também é válido. Se todo raio paralelo atravessa e passa pelo foco, todo raio que passa pelo foco sai paralelo. Isso numa lente convergente. Na lente divergente, o raio vem na direção do foco e depois sai paralelo. Então, um é o inverso do outro, é o princípio da reversibilidade da luz. Esses são os dois principais raios notáveis. Além desses dois raios notáveis, eu tenho um fácil de desenhar, que é aquele onde que o raio de luz passa no centro óptico. Então, quando ele passa no centro óptico, ele refrata sem sofrer desvio. Isso vale tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. E, por último, aquele raio que passa na direção do ponto antiprincipal. Ele refrata e vai atingir o ponto antiprincipal da imagem. Isso tanto na lente convergente quanto na divergente. Só que na divergente, ele atravessa como se estivesse indo para o ponto antiprincipal e refrata como se estivesse saindo do outro ponto antiprincipal. Com os raios notáveis, nós temos a formação geométrica das imagens das lentes, que elas têm a mesma analogia que eu tenho. Posso fazer uma analogia com os espelhos. Aí sim, é válida fazer essa analogia. Por quê? Porque a imagem da lente divergente, ela é análoga à imagem do espelho convexo, apesar de você ter fenômenos diferentes. O espelho convexo reflete a luz e forma uma imagem por reflexão. A lente divergente, ela refrata a luz. De qualquer modo, quando você coloca um objeto na frente de uma lente divergente, a imagem se forma entre o foco e o centro óptico e sempre será menor, direita e virtual. A lente divergente, lembrem-se, é a lente do míope. Então, sendo a lente do míope, quando uma pessoa tem uma miopia elevada, então imagine uma pessoa com miopia elevada, o objeto é o olho da pessoa e a imagem é o que você observa do olho da pessoa. Ou seja, uma pessoa que tem um grau de miopia elevado,
ela aparenta ter um olho menor. É uma aparência porque o que você está vendo não é o olho da pessoa, e sim a imagem do olho, que é uma imagem menor, direita e virtual. Então, o míope usa um óculos de lente divergente, fazendo com que tenha aparentemente essa imagem. A lente divergente só tem um tipo de imagem. Já a lente convergente, ela vai ter imagens. Lente convergente vai ter imagens que são análogas à imagem do espelho côncavo. Então, o que você sabe do espelho côncavo, você pode pensar para uma lente divergente. Quando o objeto está longe da lente, você tem uma imagem pequenininha de cabeça para baixo, ou seja, real invertida e menor. O que eu entendo como um objeto longe da lente? Um objeto além do ponto antiprincipal, ou seja, um objeto antes do ponto antiprincipal. Quando eu vou aproximando esse objeto da lente, o que vai acontecendo é que a imagem vai aumentando. Então, quando eu coloco o objeto em cima do ponto antiprincipal, a imagem aumenta, mas aumenta em relação à imagem anterior. Fica menor, fica do mesmo tamanho, mas continua sendo uma imagem real e invertida. Se eu aproximar mais um cadinho, ou seja, colocar o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, eu terei, colocando o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, eu terei uma imagem real invertida e menor. Lembrando que toda imagem real é uma imagem inversa. As três imagens reais possíveis na lente convergente. Um objeto antes do ponto antiprincipal, com a imagem menor, em cima do ponto antiprincipal do mesmo tamanho, e entre o ponto antiprincipal e o foco, maior. Quando eu chego com o objeto em cima do foco, percebo que os raios saem paralelos. Os raios saindo paralelos, eu não tenho formação de imagem. E se eu aproximo mais ainda, eu chego da última região, que é o objeto entre o foco e o centro óptico, aí a imagem deixa de ser invertida para ser uma imagem virtual direita e maior. Então, análogo aos espelhos esféricos, a lente divergente forma um tipo de imagem somente e a lente convergente forma 5 tipos de imagem, dependendo da posição. Vale a pena dar uma checada, dar uma olhada em cada tipo para que você tenha uma ideia de que longe a imagem na lente convergente é pequenininha de cabeça para baixo, vai aproximando até a imagem ficar grandona de cabeça para cima. Assim como em espelhos esféricos, as equações que são as equações de referência para cálculo, para que você tenha determinação analítica das imagens das lentes, são as mesmas de espelhos. Então, as equações que você tem para lentes esféricas servem para espelhos esféricos. Ou seja, a equação da ampliação, A igual a I sobre O igual a menos P' sobre P, e a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Talvez a diferença que você tenha é na regra de sinais. Na regra de sinais, você tem que levar em conta, talvez não, a palavra não seria a diferença, mas o que você teria que levar em conta na hora de determinar os sinais. O sinal do foco, ele é negativo se a lente for divergente e ele vai ser positivo para a lente convergente. Então, você diferencia um foco do outro através do sinal. A posição da imagem, pelinha, ela vai ser negativa quando a imagem é virtual e pelinha vai ser positivo quando a imagem for real. Esses são os dois principais, são as duas principais regras de sinal que você tem que levar em conta.
que diferencia, né, em termos de equações, uma lente de um espelho é a equação da vergência da lente. O nome é equação da vergência porque pode ser a equação da convergência ou da divergência, já que o foco é negativo quando a lente é divergente. Então, a vergência também será negativa, já que a vergência é o inverso do foco. O foco é positivo para a lente convergente. Convergente, isso significa que a vergência vai ser positiva. E isso é uma forma de diferenciar o tipo de lente para o tipo de problema do míope. Ele usa lente divergente. Então, o grau dele, então, o que a gente chama de grau da lente, na verdade, é a vergência da lente. Então, eu uso óculos, então tem um grau, na verdade, o grau é grau de convergência ou grau de divergência. E não se mede em graus, se mede em dioptria. Então, um di é de dioptria. Então, exemplo, esse óculos que eu estou usando é um óculos para perto da presbiopia, é uma lente convergente, o grau dela é mais 0,75 dioptria. O mais significa que a lente é convergente e o dioptria é a medida dessa convergência. Já o meu óculos que eu uso normalmente para ver de longe, ele é um óculos para míope, é uma lente divergente. Então, esse meu óculos tem menos 2 dioptrias. O menos é por conta do foco ser negativo. Eu posso associar lentes. Eu associo lentes levando em conta o sinal da vergência. Exemplo, aqui eu tenho duas lentes associadas. Do lado esquerdo, uma lente plano com o lado direito, uma lente plano com. Então, essa lente de bordas finas é uma lente convergente, então a vergência dela é positiva. Essa lente aqui é uma lente de bordas grossas, é uma lente divergente. Então, a vergência dela é negativa. Então, na hora de somar o grau das lentes, eu tenho que levar em conta o sinal. E aí é só somar. Menos 1, mais 2, menos 0,75, mais 3, e aí eu terei o grau. Então, significa que numa união de lentes, é só juntar os graus, mas não esqueça o sinal de cada uma das lentes, ok? Uma das questões de vestibular que sempre são recorrentes é aquela que vai tratar da ótica da visão. E aí você tem duas formas científicas de ter questões que envolvam a visão, envolvam o olho. Uma é da própria fisiologia humana, aonde que cada dos pontos principais do olho terão a sua função. E outra é em relação à física, que seria a função do olho como uma lente. Então, em ciência como um todo, é interessante que você saiba a função de cada órgão importante no olho. O cristalino, que é atrás da parte colorida do olho, que é a íris, o cristalino, para a física, é a parte mais importante, porque o cristalino é a lente do olho. A principal estrutura transparente
e que faz a função do olho, que é formar a imagem. O cristalino é uma lente convergente. Então, é uma lente biconvexa, né, e, portanto, uma lente convergente. E aí você tem as outras partes que compõem. Então, na verdade, o olho é como se fosse um conjunto de lentes justapostas, e esse conjunto de lentes é que vai formar a imagem. Qual é a função, né, do olho pensando somente dentro da ótica? O olho assemelha-se a uma câmara escura, ou seja, ele vai pegar o objeto e vai formar uma imagem invertida, menor e real. Como é uma imagem invertida, ela só pode ser real. E se é real, ela é projetada no fundo do olho, que é a retina. Então, um olho sem nenhum problema de visão, ele forma a imagem exatamente na retina, com as características de serem real, invertida e menor. Essa imagem, ela, por efeito fotoelétrico, essa luz, ela vai excitar as células que tem na retina, os cones e bastonetes, e que vai transformar essa luz em um impulso eletrônico, né, que vai para o cérebro. Então, na verdade, você vê pelo cérebro e não pelo olho. Se o seu olho tiver algum problema de curvatura, a imagem não vai se formar na retina. E os problemas de curvatura mais comuns são 3. A miopia. Na miopia, o olho do míope tem uma curvatura mais acentuada. Então, tendo uma curvatura mais acentuada, isso vai fazer com que a imagem, ela, né, deveria se formar na retina, ela acaba convergindo para um ponto antes da retina. Então, a retina fica aqui no fundo e a imagem converge para um ponto antes da retina. Então, para corrigir a miopia, não curar a miopia, corrigir a miopia, você coloca uma lente na frente do seu olho, então o seu olho continua sendo convergente, porém você coloca uma lente divergente na frente do olho. O propósito dessa lente divergente é espalhar a luz antes de que ela passe pelo cristalino. Aí, ao espalhar a luz, faz com que o cristalino concentre a luz na retina, fazendo a concentração. O míope, ele tem dificuldade em enxergar objetos distantes. O contrário da miopia é a hipermetropia. A hipermetropia é um problema de visão que se dá com uma pessoa que tem uma curvatura menor do que o do olho normal. Sendo assim, a imagem que deveria se formar na retina, ela se forma embaçada porque a retina está um pouco mais próximo do cristalino do que no olho normal. Então, qual é a correção para a hipermetropia? Usar uma lente convergente. Então, usando uma lente convergente, você vai aumentar a convergência do cristalino, fazendo que quando a luz atingir o cristalino, quando a luz possa atingir o cristalino, ela se concentre e coloque na retina, né? Faz produzir na retina. A hipermetropia, como o contrário da miopia, faz com que as pessoas hipermétropes tenham dificuldade de enxergar objetos próximos. Além do problema de curvatura, você pode ter um problema no cristalino, chamado de presbiopia. Então, é um problema visual em que o cristalino enrijece e perde a capacidade de alterar a sua vergência. Então, com o tempo, você tem, o passar do tempo, chegando à idade, você vai perdendo a capacidade de ser maleável, a maleabilidade do cristalino, e isso faz com que o olho passe a formar imagens atrás da retina.
Então, eu, por exemplo, sou míope, e depois dos 40 anos, eu perdi essa rigidez do cristalino e ganhei uma presbiopia. E aí, com isso, eu tenho que usar também lentes convergentes. Lentes convergentes para enxergar de perto e lentes divergentes para enxergar de longe. Eu poderia usar isso num óculos só, como uma lente bifocal. Além desses três, existe existe o astigmatismo. O astigmatismo, ele não se corrige com lentes esféricas, por isso que ele não faz parte da matéria de lentes esféricas, mas ele pode ser dado como uma curiosidade para associar os problemas de visão. Então, se tratando de problemas de visão, o astigmatismo é um dos problemas mais comuns e é corrigido com lentes cilíndricas. E essas lentes cilíndricas, elas corrigem o caminho da luz, porque o astigmatismo acontece quando você tem um arranhão na córnea, a luz atravessa e faz com que você tenha uma imagem embaçada. A lente para a correção do astigmatismo, a lente cilíndrica, ela corrige esse caminho da luz. Ok? Então, esse é um resumo do que você tem de mais importante para as lentes. Nesse slide que compõe essa videoaula, também temos exercícios de fixação. Então, esses exercícios, eles são exercícios de vários vestibulares. Então, para quem vai fazer o vestibular diferente do Enem, é interessante fazer um ou outro desses exercícios. Lembrando que eu também vou disponibilizar nos arquivos do Teams o gabarito desses exercícios. Você pode fazer os exercícios e depois conferir a sua resolução. Bom, então, retirando aqui para terminar essa videoaula, interrompendo o compartilhamento. Então, essa foi a videoaula que tratava sobre lentes esféricas. Um bom proveito, bons estudos. Até a próxima.